Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Amigues. Então vamos lá, André Baleira! Obrigado. Tô tão feliz de você estar aqui. Eu também, menino. Eu também, tô aqui chocado, um pouco nervoso. Pelo amor de Deus. Enquanto uma criança gay que nasceu numa cidade muito pequena do interior, assim, eu acho que eu fui me reconhecendo como gay em episódios de violência, na verdade, assim, né? Se for, sei lá, desde muito novo, ainda muito antes de me reconhecer enquanto gay, as pessoas reconheciam, né? Porque, enfim, eu tenho trejeitos até hoje, mas quando era criança eu era muito menos Você era uma criança viada. viadaça, assim, Escapa, delícia. né? Sim, Escapa. escapa. Não, e você não conhece a norma, né? Hum. Você é só uma criança que só quer viver. E então, assim, as pessoas me identificaram enquanto gay e me violentaram por terem me identificado como tal. Mas eu acho que eu mesmo me reconheci. Eu acho que. Engraçado, né? Porque, assim, enquanto a gente luta contra isso, a gente. Por exemplo, eu já tinha tido feito uns pegas, assim, com os primos, mas isso pra mim não me colocava em caixa nenhuma, pelo menos até então. Sim, exato. Eu acho que a primeira vez que eu falei, cara, eu sou gay foi quando já, ali, por volta dos 18 anos, eu vim morar em São Paulo, e aí eu fiquei com uma pessoa, com um cara, tipo, eu encontrei a pessoa, chat wall, sei lá, e fiquei com a pessoa por vontade. Bom, com meus primos também foi por vontade própria, mas assim, eu era novo demais. É interessante você trouxe a coisa dos primos, né? Porque tem uma coisa assim, não conta. Você tá se ensaiando. Não conta. Aí depois vale quando é alguém fora da família. Assim, Sim, interessante essa relação, né? eu tenho o direito de ser viado, entendeu? Aham. Eu tenho o direito de ser viado e eu vou ser viado. Sim. É muito duro. Pra mim é muito duro ainda falar. Eu acho que tem que falar, mas é difícil. Você vê que eu começo já a ficar Claro, mexendo nas mãos, já começa a ficar meio. Já tava meio nervoso agora. Em 2012, eu fui agredido por 2 brutamontes, enfim, não sei muito como qualificá-los, mas enfim, criminosos. Por conta da minha orientação sexual. Foi um caso que ganhou repercussão à época. Eu era só uma pessoa atravessando na frente do carro deles com os meus trejeitos. Eles estão dentro do carro ainda. Eles estavam dentro do carro. Nossa, Dentro do carro. Tipo, não é nem Saíram assim, do carro. esbarrou, né? Menina, eles viraram na contramão, porque eles estavam na Henrique Schaumann, no sentido que vai pro Ibirapuera. Uhum. E ali no cruzamento com o Teodoro Sampaio só sobe. Uhum. Eles viraram à direita, tipo, E foi só descendo. seu caminhar, assim, que chamou a Foi atenção. o caminhar, porque Não, ele tem um caminhar, minhas reboladinho. roupas. Hã? Ele tem um reboladinho. Reboladinho. Mas assim, eu tenho que ter uma. Você Claro, sabe, é aquela você, coisa assim. é o André, é maravilhoso. E assim, foi muito maluco, porque na verdade eles começaram a me xingar só. Só que assim, eu não. Só. Começaram a me xingar, o que já é muito violento. Sim. E aí ele ainda falou a seguinte frase que nunca sai da minha cabeça. Ele falou assim: não vou bater num viado desse tamanho. Tipo, foi essa frase. Ele saindo do carro dele, parado ainda no semáforo, e aquilo me humilhou mais. Aquilo me deu raiva. Eu voltei pro posto, e aí eu fingi que. Ali não tem pedra nenhuma, mas eu fingi que pegava uma pedra, assim, fiz que ia atacar no carro. Nisso, o outro, que aí entrou na contramão. E aí eles defendem no processo até hoje que eu que taquei uma pedra no carro deles. Mas não teve pedra nenhuma. Nem tinha, gente. É um posto de gasolina que tem aquela coisa batida, aquele chão batido, assim. E aí ele entrou na contramão e veio e me bateu também. Quer dizer, você vê, assim, cada um fez uma coisa ali. E no fim os 2 me agrediram, os 2 foram presos, enfim. Pagaram mais caro do que eu sofri, assim. Nesse ponto eu não sei o quão certo é isso, mas eu preciso também lidar com o meu próprio desejo de acalmar a minha revolta. E eles foram presos e eu achei maravilhoso. É isso aí. Você entendeu? Foram presos, ficaram presos, passaram o Natal na cadeia. Uau. E Gostoso foram ser liberados só lá em fevereiro, assim, passaram 2 meses na cadeia. Então eu acho que eles pagaram mais caro do que eu, assim. Pra você, homem LGBTfóbico que tá participando aí do podcast, pode ser preso. E hoje em dia as pessoas andam mais preparadas, cuidado. É Chegar verdade. com LGBT. Não xinga, né? e A gente não xinga. É essa história da masculinidade. Pra eles, o que eu precisava ter feito ali era botar o rabinho entre as pernas, voltar Se pra minha humilhar. casa e falar assim, bom,
sou gay mesmo, então vou ficar quietinho, porque a masculinidade hegemônica tem que sair vencedora dessa palhaçada. E eu Eles falei, estavam em não, dois, né? Acho que também em teve uma coisa assim de dois. um estar vendo que o outro estava recebendo um xingamento. Sim, Então, Sim. ali os dois tinham que agir, assim, né? Eles Porque tinham senão um que. ia saber que o outro recebeu um xingamento. sim. Nossa, é É, muito tanto que é difícil. uma participação, tipo, misturada ali, porque foi o primeiro que xingou, aí ele desce do carro pra ver me agredir, aí ele ainda me ofende de novo, porque ele é um homem muito alto, ele devia ter 1,90 e tantos, assim. E era uma época Beira. antes da decisão que agora a gente vive, do STF, né? Que igualou a LGBTfobia ao racismo. Porque você tava. Sim, O processo todo foi feito. Foi lesão corporal, não lesão foi corporal. LGBTfobia, Não, né? Agora lesão é outra corporal. história. É. Era outro mundo, assim. Ah, eu não sei se eu posso falar essas coisas, mas Fala. depois que eu conheci esse Carton, mas assim, quando eu me masturbava, eu sempre me masturbava pensando em homens, e na hora que eu ia gozar, eu tinha que pensar numa menina. Olha que coisa Você maluca. se forçava isso. E eu lembro que eu sempre colocava uma mesma menina da minha classe, que era hoje minha amiga, eu fico pensando, coitada, ela jamais pensaria. Mas olha que viagem, assim, entendeu? Porque, e nesse momento eu falava, ufa, Ok. gostei pensando numa mulher. Eu Você gostei. entendeu? Olha, Ah, mas, no fundo eu acho que é uma autoviolência ali, mas, sim. mas era o jeito que eu encontrava de continuar me reafirmando enquanto hétero. Aham. Mas o que não funcionou, Entendi. né? Claramente não deu certo. Nossa, era normatividade ali, né? Dentro ali Total. no, sei lá, no superego, uma coisa assim, Eu não. tentando dentro ali do que era pra você, né? A experiência do prazer, enfim, de imersão e tudo, tinha uma lei que precisava Sim, seguir, assim. Censura. Ninguém sim. tava vendo, né? E E era ninguém uma tava vendo, era autocensura. eu no banheiro fechado e precisava disso pra falar assim, ok, E passou assim na rua uma pessoa extremamente assim musculosa, sabe aquele Sim. triângulo Que a assim gente chamou de invertido? estética de sapo boi. É, sim, um É. homem, né? Assim, tá. E aí você fica pensando assim, tá, o que ele tá comunicando, né? Qual que é a ideia ali? Geralmente são pessoas que têm traumas na infância, assim, sim, que foram sim, pessoas, né, magrelas, que apanharam, ou Uhum. estão querendo ali de alguma forma, não, agora pronto, agora eu tô pronto pro sim, combate, tô pronto sim. pra Agora ninguém me luta, cheguei atinge. lá, ninguém me atinge, daí fica essa competição, tem que ser mais forte que o outro. Aí, pá, testosterona, não sei o Aham. quê, O né, o suco. suco. Suco, Aí é Rodrigo suco. Góes. E é, e é doido como não falha, né? Essas identidades, assim, desses caras. E a dificuldade que eles têm de lidar com masculinidades não hegemônicas ou Sim, dissidentes, né? sim, Porque você nunca sim, deixou de ser um homem. Você é um sim, homem sim. cisgênero, né? Embora as pessoas digam que viado não é homem. É. Ah, seja homem, não sei o Sim, quê. sim, Você sim, é homem, sim. né? Porque ser homem não tem a ver com ser heterossexual. E essa coisa, quando a gente fala de masculinidade hegemônica, uma expressão que a gente usa bastante, é porque não existe uma masculinidade só, né? Existem várias. E Várias, elas estão várias, aí no várias. mundo competindo entre si, né? É, elas estão num espaço público tentando entender qual delas que vai mandar naquele momento. E essa competição, ela também é física. Eu acho que esses caras te agridem para defender a masculinidade deles, Deles, assim. É a deles. minha masculinidade que vale no espaço público, não Uhum, a sua. sim. As pessoas me colocariam dentro de um espaço assim, gay padrão, que agora ultimamente tenho sido a daddy. A despeito de não ter uma série de privilégios, eu preciso olhar para os que eu tenho. Uhum, E olhar e falar, cara, e lutar contra eles, né? Assim, então, eu de fato hoje, eu entendo que eu sou uma gay padrão, por exemplo. uhum. É, E eu acho que essa coisa do gay padrão, as gay padrão precisam olhar para o próprio padrão e começar a se questionar também, entendeu? Virar e Uhum. falar assim, caralhos, vamos parar de ser a gay que acha que só vai pegar também outros padrões, Me você conta entendeu? mais. Não, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que lidar de forma muito mais aberta, entendeu? Porque Tá. não é fácil. A gente vive numa sociedade que, por exemplo, essa questão do padrão estético, ela fica Hum, furnada na nossa cabeça. E se a gente não faz um movimento positivo, assim, proativo, de olhar e falar por que que é tão importante pra mim um six-pack? Você uhum. entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que eu faço comigo mesmo várias vezes, de falar assim, até onde eu vou? Por que que isso é importante? Por que que não é mais importante outras coisas? Você entendeu? Então eu tento combater, por exemplo, nesse aspecto. Assim, quando eu vou ficar com as pessoas, eu tento lidar com essa coisa de tipo, meu,
questiona aí um pouco por que que é que... Porque, obviamente, que até gosto é uma coisa que é construído, né? Então, assim, é muito complexo, na verdade, entendeu? Sim. Mas tem uma série de outros, né? Várias caixinhas que a gente vai se colocando, mas eu acho que, assim, é, no fundo, eu acho que todo mundo tinha que ser de boa, assim. Eu não consigo Seja de boa. pensar. É difícil, né? Quando a gente não tem essa coisa dentro da gente, até reconhecer. Mas é doido porque, por exemplo, a gente vê bastante essa coisa de, não gosto de afeminado, Ah, não, essa aí é, Não, essa aí eu sou, né? Essa aí eu não posso falar. né? Ou não gosto de É. afeminado, ou tem que ter um corpo X, X, sim, 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 Y. sim, sim. Sim. A Ou então você dificuldade. fetichiza aquele que não tá, né? Que também é uma outra parada que é difícil. Tudo é muito complexo, né? Quando você fetichiza corpos gordos, por exemplo, ou quando você fetichiza corpos negros. Então, assim, é tudo. Gente, nós vamos ficar aqui. Essa é a ideia. Mas é que é tudo muito difícil Sim. mesmo, assim, sabe? Porque São tantas normatividades. muitas, São muitas. muitas normatividades, eu Muitas acho que é isso. normatividades, E tem essa coisa também do machão, entendeu? Uhum. Que é muito louco, porque, por exemplo, assim, se eu ficar quieto, parado e tirar uma foto, as pessoas acham que eu sou Exato. super macho daddy. Peluda ainda, né? Peluda loba. Mas eu sou uma bichona, assim. E eu vou falar um negócio, assim, eu tenho muito orgulho de ser bichona. Aham. Que porque é muito maluco também isso. Porque eu me forcei a ter orgulho disso. Eu lutei muito pra hoje ser bichona, com orgulho de ser bichona, assim, sabe? De tipo, pô, não seguro meus trejeitos hoje nem pra desembargadora que é minha chefe, você tá Aham. entendendo? Sabe, assim, ela ri, tipo, a gente fala, eu faço piada e tá tudo bem, assim, eu vivo em espaços seguros, claro, acho que isso é bem importante, né? Sim. Você tentar estar sempre o máximo ali em espaços seguros, mas assim, é doido como essa coisa dos padrões das caixinhas em que colocam a gente, elas também são às vezes meio flexíveis, porque assim, é o que eu tô falando, eu quieto parado no Instagram, o povo É ali uma tá coisa. achando que eu sou bem machona, né? Aham. Porque eu não sou. Exato. E E aí, tem a você coisa que tá também, ouvindo, que tá me seguindo, achando que. saiba, entenda. Tá achando que. Veja bem. Minha voz é essa, o jeito que eu falo é Podcast esse, tá aí pra entendeu? revelar Pra revelar, entendeu? camadas. Adoro. Vamos lá. Gente, 2011 foi o ano em que o STF aprovou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Essa é a expressão que eles usam, embora a gente possa questioná-la hoje em dia. É a união civil, né? Que é a união estável, depois virou casamento, enfim. Mas aquela foi o primeiro marco que a gente teve e a gente resolveu ali, foi uma coisa super orgânica, né? Sim, Resolvemos sim. comemorar isso aqui, vamos fazer uma festa no É. Porão, que era o espaço estudantil, ainda é o espaço estudantil de confraternização, né? Confraternização. Vamos No fazer porão. uma festa. Isso é ótimo. Que o Mas é muito porão, simbólico, né? É. Que seja o porão. o Ele. porão é um espaço estudantil lá da São Francisco. E a gente organizou uma festa. Eu nem lembro de quem foi a ideia, mas foi uma coisa assim que, nossa, a gente precisa comemorar isso, porque isso aqui é maravilhoso. E aí a gente marcou, reservou o espaço do porão. E decorou com um monte de coisa, Decorou. arco-íris e tal. Vieram Compramos na 25 as Todo, coisas. as faculdades da USP inteiras, várias, né? Eu não vou esquecer da dor que eu tinha na perna de ficar andando num saltão gigante do menino que agora eu não lembro nem de onde era, mas ele chegou com um saltão. Eu falei, você vai ter que deixar eu botar isso aí. Que maravilhoso. É, Veio é. gente do E era nesse lugar, né? contexto em que a gente ainda levava Cerveja latinha de na cara. cerveja porque tava beijando Então, com duas meninas se beijando. As Anas, né, uhum, sofriam horrores ali quando elas sim. estavam ficando. A gente, enquanto homens gays, toda hora. O que eu levei de latinha de cerveja não tá escrito. E essas, infelizmente, não dava pra. Porque às vezes você não identificava quem era Sim, e não faz. conseguia nem revidar. Pois é. E a gente foi lá e organizou. Organizou, A festa se chamava Todas Ama, Todas Todas ama, todas Casa. casa, todas ama, todas casa. Olha, eu tinha até, muito pouco tempo atrás, eu precisava até pesquisar, mas eu tinha até a playlist que a gente tinha feito Que pra legal! isso. Cheio de divas pop, eu tenho Cheio de certeza. divas pop, sim, Foi sim, maravilhoso. maravilhoso. E aí a gente fez um cartaz, colou pela faculdade Pela faculdade inteira inteira. e se organizou, as pessoas vieram, né? Porque a coisa começou a sair, né? Não realmente vai existir uma festa LGBT, que eu não tenho notícia de ter tido uma anterior a essa. Não.
as pessoas começaram a vir, né? Gente que não tinha participado da ideia no começo veio para ajudar a organizar, a montar, a fazer umas bebidas assim podres. Sim, Sei lá, normal, né? jurupinga com O fígado dos suco jovens, ele tangue, aguenta. O fígado dos que a jovens. gente colocou o nome Tinha dos nomes, ministros, tinha era nomes, muito tinha bom, nomes das gente. bebidas. Muito bom. Tinha 2 ministros do STF que participaram na época da decisão, que eram o Aires O Aires Brito Brito, é. e a Carmen Lúcia. E a gente deu o nome dos drinks de Aires Brilha e Carmen Luxo. Gente, foi maravilhoso. Era maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. maravilhoso. A gente conseguiu, naquela época, transformar um espaço que é muito. E isso é muito maluco, né? Que é um espaço que ele é ele atua como. Ele é um ator social, assim. A gente tá falando da Sim, Faculdade de catalisador Direito de mudanças sociais. da USP, afinal de contas. Sim, E embora nós dois e as pessoas com as quais a gente se relaciona, a gente tem 1 milhão de críticas ao Largo São Francisco e a gente não fica nessa. Fizemos São foi Francisco. gigante. Mas não dá pra negar que é um espaço Sim. de discussões sociais, enfim. E, cara, a gente fez esse rolê virar friendly, né? Assim, Exato. é. Hoje não é mais aceitável o tipo de coisa que a gente passava lá, né? Exatamente. Não, é zero aceitável. Você entra na Sanfra hoje, é absolutamente tranquilo. Sexualidade, orientação sexual, enfim, identidade de gênero. Sim. É outra faculdade, né? Sim, Hoje é a gente outra tem faculdade. travestis se formando na Sim, Sanfran. sim, axé. 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 E, por exemplo, eu, naquela época, não me entendia enquanto uma pessoa bissexual. Embora eu, sei lá, ficasse com meninas e tal, não Sim, era uma coisa que eu sim. entendia enquanto uma identidade política, né? Que só, coincidentemente, estava lá. Uma coisa também que eu acho que talvez fosse um elemento interessante nessa não identificação, né? Porque não era LGBTfobia, era homofobia. Homofobia, E eu não era lésbica, É. né? Então, essas terminologias, eu acho que acabavam sendo um impedimento para me entender como parte. E aí eu Sim, provavelmente sim. me comportava como aliada, super aliada, Sim. mas não como parte. Engraçado, né? Eu me vejo muito nesse papel que você, né, falou que tinha também na faculdade, que é de navegar para fora do que você está entendendo que é naquele momento, assim, né? Antes de entender como uma pessoa trans, eu já tinha muita simpatia por mulheres, assim. Sim. Não me encontrava em grupos de homens, assim, falando, por exemplo, conspirando ali, falando mal de mulheres e falando que comeu não sei quem, comeu não sei o que lá, ou que traiu não sei quem, sabe? Então, tem uma sintonia fina, assim, que a gente vai depois, né, usando caixinhas para parar, assim, fazer checkpoints, parece, né? E continua, sim. né? Mas é um processo de evolução que não tem fim, né? Assim, pra Não. gente que se permite evoluir também. Exato.